Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos mais a um vídeo de estudo no canal? Hoje nós falaremos sobre a vida do personagem chamado Mefibosete, ou Meribosete, em algumas versões. Ele se encontra mencionado no livro do profeta Samuel, e a vida dele tem muito a nos ensinar sobre o tema de hoje. E o tema é perdão. Amém? Então, se você aí tem alguém para perdoar, repita para você mesmo: hoje eu vou perdoar. Você vai ver como você vai conseguir. Então, a vida de Mefibosete, ela vai nos ensinar o quê? Mefibosete era um homem de pés aleijados, de pés tortos, desde a sua infância, e nasceu em um palácio real, era alguém que tinha direito sucessório no futuro ao trono, ele era neto de Saul. Então, nós vamos falar sobre tempos de você ter abundância, tempos de você ter escassez. Falaremos de estar por cima, estar por baixo, desses reveses que a vida nos dá. Isso aconteceu na vida desse personagem. E também da graça de Deus, que nos alcançou quando estávamos lá no pecado, lá no mundo, mortos em nossos delitos e transgressões. E com a história de hoje nós vamos ver que ele estava esquecido em Lodebar, uma terra distante, que significa sem pastagem, e foi trazido não apenas para a família do rei, mas para a mesa do rei Davi. Então, os pés tortos, nós veremos o que significa, a misericórdia de chamar para perto também, a mesa, amém? E as passagens bíblicas, vamos lá. Se você quiser anotar aí, pause o vídeo, pegue papel e caneta, porque você vai precisar lê-las. 1 Samuel capítulo 20, versículos 12 a 17 e o versículo 42. Ainda no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 16 a 18. Agora no segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 9 inteiro. 2 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 4. 2 Samuel, capítulo 19, versículos 24 a 30. E por fim, 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Anotou todos? Então dá uma lidinha antes da gente prosseguir o vídeo, para você entender o que será ensinado, o que será ministrado. Podemos fazer assim? Então pausa esse vídeo, lê e depois você continua. Bom, para aqueles que já voltaram, vamos prosseguir? Então, Mefibosete, esse personagem, quem era Mefibosete? Por que ele tinha esse nome? Aonde ele nasceu? Como viveu? Como adquiriu seu aleijão? Qual foi o fim da sua vida? Mefibosete. Segundo o teólogo Daniel Conejeiro, o nome dele não era Mefibosete. Inicialmente o nome dele era Meribaal. Uau! Que significa o quê? Herói de Baal ou oponente de Baal. Tinha esses dois significados. Nós cristãos, a gente sabe que, quem lê o Velho Testamento, Baal também era o nome de uma divindade cananeia, ou seja, de um deus com D minúsculo, ou para alguns um demônio. E o seu nome, para que não tivesse correlação com essa divindade, ele foi alterado para Bosete. E aí ficou o quê? Que significa vergonha. Ficou Mefibosete ou Meribosete. E o significado do nome dele é aquele que dispersa vergonha, ou a boca da vergonha.
Então, o personagem de hoje, Mefibosete, aquele que dispersa a vergonha, ou da boca da vergonha. E está tudo relacionado aos seus pés tortos, à sua conduta, ao seu modo de caminhar. Ele é um símbolo da humanidade distante de Deus, da humanidade pecadora, da humanidade que perdeu o seu reinado. Nós perdemos lá no Éden com Adão, mas no caso dele, quando morreu Saul e seu pai Jonatas, que estão também nas passagens que eu recomendei a leitura prévia. Muito embora nós a leiamos aqui. Então o estudo é longo. Se você tem pressa, vai ter que procurar um resumo de A. Quando que ele nasceu? Nasceu em 1015 a.C. Quem eram seus familiares? Seu pai era o Jonatas. Seu avô, o rei Saul. Sua avó, Ainoá. E seu avô, Saul, como eu disse, mas não menciona quem era sua mãe. Não falou quem era sua mãe. Ele tinha tios também, ele tinha um tio com igual nome, Mefibosete. E o tio dele também era conhecido como Isbosete. A época de seu nascimento, quem era o rei em Israel? A época de seu nascimento era o seu avô, Saul. Qual era a posição dele no reino? Ele tinha uma expectativa de um dia ser rei. Ele não era um príncipe, porque o príncipe era o seu pai. Mas após o seu pai, ele tinha uma expectativa de ser um futuro príncipe, aquele que sucederia seu pai Jonatas no reinado de Israel. Quais eram os problemas decorrentes dessa posição que ele tinha, nessa expectativa? Era uma posição legal, porque ele, de acordo com as normas ali, ele teria direito a continuar a dinastia de seu pai. Mas não era uma posição mais dada por Deus. Nós sabemos que Saul foi escolhido por Deus após um pedido do povo, não era essa vontade inicial, perfeita, boa e agradável de Deus, mas já que o povo insistiu tanto em querer ser como as outras nações, Deus falou, então vou dar um rei para vocês, e levantou Saul. A Bíblia vai dizer que Saul era de grande estatura, era o maior entre o povo de Israel, ele se sobressaía pela altura, pela beleza. É um contraponto ao julgamento humano, à escolha humana, que muitas vezes é aquilo que nos é agradável à vista, como Eva escolheu a maçã, ou melhor, o fruto da desobediência. Então, quando o garoto, ele tinha 5 anos, quando ele ainda estava lá no reinado, e ele poderia vir a ter um direito ao trono. Mas esse direito era um direito de costume, de pai para filho, mas não era a escolha de Deus, pois Deus já havia rejeitado Saul por desobediência e escolhido alguém segundo o seu coração, Davi, que naquela época estava onde? Cuidando das ovelhas do pai, atrás das malhadas, ou seja, fazendo talvez o que você faça, fazendo o que Deus colocou no seu coração, que é cuidar de vidas, que é instruir as pessoas com a palavra de Deus, que é pregar a todo tempo, em todo lugar. Talvez seja você. E aonde morou Mefibosete? Nós vimos que o nome dele significa a boca da vergonha, aquele que traz vergonha. Ele começou morando em um palácio. Olha que beleza. Começou morando na realeza. E aí você já vai linkando. O homem, quando foi criado, quando do seu nascimento, quando Deus constituiu o homem, soprou nele o ruach, o Espírito de Deus, o homem morava onde? No Éden, no jardim de delícias do Senhor, que também, se você estudar, você vai ver que era um jardim, mas era uma colina, era um monte santo de Deus também. Queria que devia ser um lugar maravilhoso. Então, até os 5 anos, ele morou no Palácio Real, na cidade de Gibeá. Se você for ver, pesquisar essa cidade, você vai ver que essa cidade foi palco de crimes horríveis. Foi lá onde havia um visitante com sua concubina ou sua esposa,
Eles estavam de passagem e os moradores locais entraram lá e falaram assim: não, a gente quer pegar esse homem aí e ter relações com ele. Entre parênteses, uma sodomia. E ele, o visitante, o morador da cidade que o estava acolhendo, falou: imagina, não cometa essa iniquidade. E aí acabaram pegando a concubina, a esposa desse viajante. E o que fizeram com ela? Vamos ver aqui, ó. Isso está em Juízes capítulo 19. A estupraram, a mataram e a esquartejaram. E, salvo engano, ainda fizeram mais algumas coisas. Depois ela ficou jogada na porta, né, da casa onde o marido estava passando a noite. Então, essa é uma cidade, né, que tinha muita coisa errada. Só que, enquanto ele era criança, ele tinha 5 anos, nós lemos na passagem de 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, o seguinte: ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos, ou seja, primeira infância. Quando chegaram de Jizreel as novas a respeito de seu avô Saul e de seu pai Jonatas. Quais eram essas novas, as notícias? Que eles haviam morrido em uma guerra. Pelo que a sua ama o tomou em seus braços e fugiu, e que aconteceu, apressando-se ela a fugir, caiu e ficou coxo. Então Mefibosete era coxo, era troncho, era manco, era, não sei qual outro nome pode ser. Ele tinha um aleijão em sua perna. E seu nome era Mefibosete, a boca da vergonha. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, 4 e 5 diz: disse Davi: resta alguém ainda da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu: está em Lodebar. Então a gente vai ver que ele fugiu do palácio real com sua ama. A ama, na verdade, fugiu com ele e o carregou. E ele passou a morar em Lodebar. Lodebar. Muitos pregadores falam que Lodebar é a terra do esquecimento, a terra do nunca, a terra do ostracismo, onde ninguém lembra de você. Talvez sabe aquelas fases de deserto? Então eles costumam falar, isso aí é Lodebar. Mas, e parece que essa terra de esquecimento, essa terra de exílio, ela não tem importância, mas essa não é a verdade. Eu quero fazer, antes de prosseguir, falar o porquê que essa cidade para onde ele foi morar se chamava Lodebar. E está lá no livro do profeta Amós, capítulo 6, versículo 13, que diz assim, ó. Amós nos ensina que Israel estava se vangloriando da conquista de guerra desta terra, Lodebar ou Carnaim. Mas o profeta Amós, alertado por Deus, avisou que não deveriam assim proceder, pois a conquista seria de pouca duração. Ou seja, ele estava fazendo um trocadilho, no sentido de que aquela conquista que eles estavam se vangloriando logo seria esquecida. O que de fato veio a se concretizar logo depois, com a retomada da cidade pela Síria. Então, a terra do esquecimento está dizendo assim, ó, a vitória foi tão rápida, mas você vai perder tão rápido que você vai esquecer. Ou seja, você está hoje afastado, você está longe, está numa terra sem pasto, mas vai passar. Logo, logo, você vai dar a volta por cima. Logo, logo, Deus vai estender a sua mão e vai te trazer para perto. Essa é a história de Mefibosete. Agora, vamos prosseguir a leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Vamos lá. Versículo 42 diz assim:
Vamos ler 1 Samuel. Vai, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12. Essa é a aliança que houve entre Davi e Jonatas. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo, saiamos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Deus de Israel seja testemunha, sondando meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã. Se houver coisa favorável para Davi, eu não a ti farei saber. Nós estamos vendo a aliança que foi feita entre Davi e o pai de Mefibosete antes dele morrer. 13, versículo 13. O Senhor faça assim a Jonatas, e outro tanto, se, querendo meu pai te fazer mal, Davi, eu não te fizer saber e não te deixar ir em paz. O Senhor seja contigo, Davi, assim como foi com meu pai. E não somente usarás para comigo tu, Davi, enquanto viver de benevolência do Senhor, para que eu não morra. Como também, olha a importância das alianças. Eu falei que nós íamos falar sobre a importância das alianças. 1 Samuel 20, agora versículo 15. Como também não cortarás nunca de minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra cada um dos inimigos de Davi. Ou seja, mesmo quando muitos já estiverem mortos, porque naquela época Saul já queria a cabeça de Davi. Versículo 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor vingue os inimigos de Davi. Versículo 17. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. E entre parênteses, esse amor era um amor fraternal, de irmãos, um amor genuíno, que só pode provir de alianças feitas em Deus. Versículo 42. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti. Eles tinham uma aliança de irmandade. E entre a minha descendência, disse Jonatas, e a tua descendência perpetuamente. Amém. Agora nós vamos ler 1 Samuel capítulo 23, de 16 a 18. 1 Samuel 23, de 16 a 18, diz assim: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, que significa bosque, e o confortou em Deus. E disse-lhe: Não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu, Davi, reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Entre parênteses, agora estou eu dizendo, e não gosta. Versículo 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores, e Jonatas voltou para a sua casa. Então aqui a gente já começa a perceber também alguns paralelos sobre Davi como um tipo de Cristo, um tipo de ungido de Deus. E Jonatas, nós que fazemos aliança com o primogênito e por isso somos poupados, né? Temos a nossa descendência, a nossa casa, a nossa vida consagrada e poupada por Deus. Agora, vamos prosseguir no estudo falando sobre Mefibosete e seu retorno ao palácio do real. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, 4 e 5. Lembra que eu falei para você que Lodebar não é uma terra de esquecimento, como a turma diz? É uma terra sem pasto. É algo que você foi para lá. Quando Mefibosete foi para lá? Com 5 anos. Mas chegou um tempo em que Davi,
ele olha e fala assim: há alguém que eu possa exercer misericórdia da casa de Jonatas, por amor dele, né, pela aliança que eu fiz? Isso nós vamos prosseguindo com a leitura, se encontra 2 Samuel 4:4, 2 Samuel 9. Então vamos lá. 2 Samuel 4, versículo 4. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos, quando chegaram desde Israel as notícias a respeito de seu pai e seu avô, da sua morte em guerra. Pelo que sua ama o tomou e fugiu, e apressando ele se caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Versículo 9, capítulo 9 agora. Disse Davi, olha a importância das alianças, presta muita atenção com quem você faz aliança, seja de sociedade, seja de casamento e seja de ministério. O povo de Deus lá atrás fez uma aliança na época do profeta Josué, vou chamar de profeta, mas de Josué, o guerreiro, aquele que conquistou Canaã. Teve um povo, salvo engano, os gibeonitas, salvo engano esse é o povo, veio, se vestiu de pano de saco, cinza, pão embolorado, e falou, nós somos de longe, e nós viemos aqui porque sabemos que o teu Deus é poderoso e tem destruído, e a gente quer fazer uma aliança de paz contigo. E ele foi sem consultar a Deus e casou, né? Fez uma aliança. E depois ele percebeu que aquele povo era ali da região, ele só não queria ser exterminado, mas como ele tinha jurado, ele teve que cumprir a sua aliança. Então, não faça alianças sem antes orar a Deus. Disse Davi, resta alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, e seu nome era Ziba. Ziba significa estátua. Algo que me vem à mente com estátua, algo que não fala, não vê, algo que não serve para nada, né? Salmo 115 vai dizer, tem olhos, mas não veem, boca, mas não fala, pés, mas não anda. Assim fiquem aqueles que neles confiam, né? Quem é idólatra. Então, Ziba, o nome dele era Ziba, estátua, significa estátua. E chamaram a estátua, o Ziba, até a presença de Davi. E ele perguntou, tu és Ziba? Sim, sou Ziba, teu servo, Davi. Prosseguiu o rei, há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia com ele, benevolência? E Ziba disse, ainda há um filho do rei, um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei, aonde está? E Ziba disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi, Mefibosete, e ele falou, eis aqui o teu servo. A mesma resposta aqui, Ziba deu, Mefibosete deu. Eis aqui o teu servo. Só que Mefibosete se prostrou diante do rei. Então lhe disse Davi, não temas. Quantas vezes Deus já nos disse na palavra de Deus para nós, né? Não temas, não temas. E por que a gente anda preocupado? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras do seu avô, do seu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Ô glória! Então Mefibosete lhe fez reverência e disse, o que é o teu servo para olhar para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, eu dou agora ao filho do seu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois a terra, tu e a teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos,
para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Ou seja, Ziba, você vai ser empregado dele, vai continuar servindo ele, nas terras que eram do avô e do pai dele, e ele vai ter o que comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, ele vai comer comigo, com o rei, à minha mesa. Respondeu Ziba ao rei: conforme todo quanto o senhor rei manda, eu o farei. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, né? Quanto a Mefibosete, repito, ele comerá à minha mesa. E ele será como um dos filhos do rei. Versículo 12 agora, 2 Samuel 9:12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Mica significa aquele que é semelhante a Deus. Cada um reproduz segundo a espécie. Ziba era um idólatra, ele tinha um monte de filho. Aqui vai dizer que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Mas não se mencionou o nome, não tinha importância. Mas já quando chegou em Mefibosete, falou: a sua descendência tem importância, Mefibosete. Vai lá em Gênesis, capítulo, não sei se é no capítulo 4 em diante, vai falar sobre a descendência. E alguns vão ser nomeados nome, outros vai ser nomeado só profissão. Os que são nomeados nomes é porque são da família real, né? Mas aqueles que, e o tempo de vida, mas a linhagem de Caim ou a linhagem ímpia, ela tem um outro tipo de tratamento. Tirando esse parênteses, o último versículo: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, mas era coxo de ambos os pés. Olha lá, hein? Agora, 2 Samuel, capítulo 16, de 1 a 4. Vamos lá. 2 Samuel 16, de 1 a 4. Diz assim a palavra: tendo Davi... Vamos só explicar isso que nós lemos. Davi, um tipo de Cristo. Mefibosete, um tipo do homem pecador, carecedor da graça de Deus. Quem que foi atrás de quem? Foi Mefibosete que foi atrás de Davi, ou Davi que teve misericórdia e foi atrás de Mefibosete? Foi Davi, é o rei. Ou seja, nós, humanos, diz a palavra de Deus, só o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ele veio até nós. É Cristo, Deus Emanuel, Jesus, Deus conosco. Então esse paralelo é muito importante. Outra coisa interessante, quando Davi manda buscar esse jovem, que agora ele está com 20 anos, Mefibosete, em Lodebar, será que Mefibosete teve tempo de pensar mal de Davi? Lembra que nós falamos que ele tinha nascido no rei, ele tinha uma pretensão e um direito a no futuro ser o futuro rei. Será que ele não pensa: nossa, eu morava no palácio, agora estou aqui nesta terra, longe, escondido? Por que eu acho que ele estava escondido? Porque era costume, todo rei que assumia o poder, que ascendia ao trono, ele tinha por praxe matar toda a descendência do rei deposto ou do rei falecido. Para quê? Para que ele não tentasse voltar e assumir o trono. Era uma praxe no costume antigo. Então eu fico imaginando como ele devia estar com medo quando mandaram chamá-lo à presença do rei. Mas mesmo com medo, ele foi. Mesmo com medo, ele se apresentou diante de Deus. Ou melhor, de Davi. Mesmo com um monte de questões e de dúvidas, mesmo com o seu aleijão falando todo dia a ele: olha, você só é manco, só é coxo, por causa desse aí que você está visitando. Mesmo com tudo isso que ele tinha para odiar Davi, o que Mefibosete fez? Quem sou eu para que te lembres
de um cão morto. Ele falou assim, ele se reconheceu, ele falou assim, ó, na nova tradução na linguagem de agora, como diz o Saião. Ele disse assim, ó, eu não valho nada, por que o Senhor está se lembrando de mim? Eu não sei você quando você foi salvo, oh glória, mas eu tive a plena consciência de quem eu era. Aleluia! Eu vi que eu era um poço de pecado, eu vi que eu tinha pernas tortas, eu vi que as minhas condutas, se eu quisesse andar reto eu não conseguia, mas eu vi a mão de Deus, eu vi a misericórdia de Deus, Labai arasoure cantalabás, vindo até mim me resgatando. Assim foi comigo, assim foi contigo. Por quê? Porque nós fizemos algum ato de merecimento? Nenhum. Não fizemos nenhum ato para que o merecêssemos. Assim como Mefibosete não fez nada para merecer o favor de Deus. Ele não. Mas nós veremos. Havia uma aliança. Havia, oh glória, aleluia, uma aliança. E essa aliança foi firmada por Davi e por Jonatas. Se você quiser ir mais para trás na Bíblia, vai em Gênesis capítulo 17. Abraão, pai da fé, uma representação de Deus, ele vai até ali, o monte, com seu filho Isaque. Isaque com lenha nas costas. Isaque um tipo de Cristo, Abraão um tipo de Deus, ambos indo para fazer um sacrifício. E aí Isaque pergunta, pai, cadê o sacrifício? Deus proverá. Aí quando Abraão amarra Isaque, quando ele vai cumprir a sua parte, o anjo brada, Deus fala assim, ó, não, basta, já sei que me temes. E aí eles olham, tem um cordeiro preso no arbusto. Apocalipse vai dizer, salvo engano, Apocalipse 13:8, vai dizer que o cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, aleluia, Jesus. Então sempre a aliança do Pai foi feita com Cristo. E você entra nessa barca de bênção por aceitar essa aliança com base na fé. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus. A aliança sempre foi feita com Cristo. Há uma outra passagem que diz que a tocha, salvo engano, talvez eu esteja confundindo as passagens, mas você vai entender e vai achar do mesmo jeito. Aonde passa um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Quando era para Abraão passar e fazer aliança, ele simplesmente cai num profundo sono, dizendo assim, ó, se for permitido que a aliança seja feita contigo, mais cedo ou mais tarde, você como homem vai quebrar. Então tenho que ser eu, o grande fogo, e aquela tocha fumegante, o Cristo, a fazermos aliança entre nós, porque Ele vai conseguir cumprir. Aleluia! E assim eu e você somos salvos. E retornando aqui a Mefibosete, vamos lá. Agora nós vamos falar do retorno, esse retorno que nós fazemos pela fé no sacrifício de Cristo, a comunhão com o Pai, a mesa do Rei, ao banquete celestial, aonde Ele nos troca a veste, Ele mata o novilho cevado e fala, vamos fazer uma festa. Então Mefibosete retorna, como nós vimos em 2 Samuel 9, de 1, versículo 1, versículo 4 e versículo 5. Então será que conseguimos imaginar o medo que ele estava? Quando nós nos achegamos a Deus, a gente vem muitas vezes todo quebrado e a gente tem medo de Deus. Oh Deus poderoso, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, que glória! Aleluia! Oh, meu Deus, como dizem os pentecostais, estou sentindo Deus.
estou sentindo a virtude, a graça. Acho que você também já está sentindo. E será que a gente consegue imaginar Mefibosete com medo de se achegar a Deus? Muitas vezes a gente também tem medo, mas não é para ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus. A palavra do Senhor diz o quê? Que enquanto éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, Deus nos amou. Aleluia! Nos amou e nos entregou o seu Filho. Ah, meu Deus! Como Ele é bom! Será que Mefibosete, como eu disse, podia ter ódio dele, de Davi? Era para eu estar lá naquele reino. Era para mim, essa posição era minha. Quem que fazia isso? Satanás queria a posição de Deus. Satanás que tentou usurpar o trono de Deus. Mas Mefibosete, mesmo tendo todos os motivos mundanos para pensar assim, ele nunca pensou. Acrescente, como eu disse, uma pitada de sal na ferida de Mefibosete. Cada vez que ele olhava para os seus pés, ele se lembrava, é por causa de Davi. É por causa de Davi. E de tudo quanto eu falei até agora, uma coisa é muito importante. Não tem como eu e como você que me ouve prosseguir para aquilo que Deus planejou na eternidade, para mim e para a tua vida, se nós não perdoarmos. Oh Deus de poder, aleluia! Le carabadaharabaxê, ria rabadoquenenemanahás. Se você que está me ouvindo precisa liberar perdão, libere o perdão logo. Assim como Deus te perdoou, Ele te convida a perdoar. Ele te convida a andar uma segunda milha. Ele te convida a fazer como Cristo, a dar o outro lado do rosto. Perdoe os seus ofensores. Você não consegue viver o novo se você ficar preso no velho. Não tem como você progredir se você não perdoar. Em outros vídeos eu falo sobre o perdão. Perdão é uma decisão. Deus decidiu amar, decidiu nos perdoar. Aleluia, aleluia! E você precisa perdoar. Olhar para o passado, nós devemos olhar para ver as boas recordações. Ah, não, mas o meu passado, você não sabe o que eu sofri. Ressignifica isso. Por que não? Não pergunte por que Deus permitiu isso, mas para quê? Para que quando Deus te curar, você seja fonte de cura para outras vidas. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que na Nova Jerusalém, para onde ele estava indo morar agora, ele saiu de Gibeá, foi para Lodebar, de repente ele está vindo para Jerusalém, para viver na mesa do rei. Nós vamos para Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém há um rio que flui do trono de Deus, com árvores plantadas de todos os lados, árvores, os homens são árvores. Jesus se comparou à videira, nós os ramos enxertados em Cristo. E aqueles que estão lá plantados na Nova Jerusalém dão flores, dão frutos, e as árvores dão folhas, que são para a cura das nações, ou seja, para curar pessoas. Você sofreu. Passe pela cura, passe pelo perdão. Deixa cicatrizar, não significa que não vai doer. Você vai ter uma cicatriz de guerra, mas Deus vai usar isso que Ele permitiu que você passasse para que outros sejam edificados. Se permita ser uma pessoa curada. Se permita liberar perdão. Deus quer sarar a tua terra. Deus quer fazer de você um manancial de vida. Eu tenho certeza que você hoje vai conseguir perdoar. E Deus vai curar a tua história. Você dará testemunho do que Deus tem feito na sua vida.
Então decida hoje, conclua o seu passado, decida por um fim nesse rancor, nessa inimizade, libere perdão, seja livre em nome de Jesus. E aqui nesse estudo, né, ou as pregações que a gente ouve até hoje, a pregação ela vai até a salvação. A pregação, muitas vezes ela é rasa. Ela fala assim, ó, quantas vezes eu já não ouvi pregar sobre Mefibosete, fala assim, ó, Deus te tira de Lodebar, da terra do esquecimento, da terra do nunca. Alguns falam da terra do exílio. Eu que prego no sistema prisional, Deus te tira das muralhas do esquecimento, da segregação e te faz assentar à mesa do rei. E é verdade. Mas não é só isso. Se parar por aqui, está incompleto. Porque a gente sabe que a salvação a gente não fez nada para merecer, a graça de Deus, Efésios 2, versículos 8 a 9, Tito 3, de 3 a 5, Romanos 10, de 9 a 10 e várias outras passagens. Atos vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, basta eu invocar, eu crer que Jesus morreu no meu lugar e eu aceitar esse presente, que eu estou salvo. Para o mundo é uma loucura, Paulo já diz, o mundo não vai conseguir compreender. Para a mente isso é um contrassenso. Para a mente aquele lá, que estava até ontem faz tudo errado, que tem os pés tortos, agora vai estar salvo, vai estar com Jesus. Mas a Bíblia nos diz exatamente isso. A Bíblia nos diz que tudo quanto dantes foi escrito foi para o nosso ensino. Que as coisas que aconteceram no Velho Testamento são figuras e sombras de novas realidades perfeitas em Cristo. E Cristo nos ensinou o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Oh, Deus de poder. Então, o religioso, ou aquele que ainda está na carne, ele vai falar só sobre a salvação. Ele vai parar ali. Outros vão pegar e falar assim, ó, Deus te pega, você não foi feito para ser cauda, mas para ser cabeça. E falam com isso para que, agora que você está na cabeça, você vai estar acima dos demais. Não é isso. Vejam o que diz Isaías, capítulo 9. Por cabeça, entendem as pessoas, sem ser Isaías 9, tá? Como que os humanos entendem? A carne, os carnais. Que ser cabeça é ser exaltado, ser honrado. Mas o próprio Senhor Jesus, ele não veio para ser exaltado, ele diminuiu. Ele pegou Filipenses capítulo 2, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo, humilhou-se, morreu uma morte de cruz. Aleluia! E por conta disso, Deus o exaltou. Deus o exaltou. E lhe deu o nome, que é sobre todo nome, aleluia! Que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo nos ensinou que devemos ser humildes e não buscar os melhores assentos, os melhores lugares. Ele até falou, quando alguém te convidar para um banquete, fica lá atrás. Quem sabe te convidem lá para frente. E aí você vai ser exaltado. Mas não se exalte, porque aquele que quis ser exaltado, Ezequiel 28, Isaías 14, Satanás, esse está precipitado e não tem mais volta. Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. E hoje nós, né, eu falo nós porque eu faço parte, nós, muitas vezes a igreja, ela quer um Deus que te sirva e Ele é o nosso servo e nós não fazemos nada. Vinde a mim o meu reino e não vinde a mim o teu reino. Deus te salvou, Deus te curou, Deus te capacita para quê? Para que você faça isso com outras pessoas. Como crerão se não houver quem pregue? É o que eu estou fazendo. E é isso que Deus vai usar a tua vida, na tua casa, na tua família, no seu emprego, na rua, no hospital, no ponto de ônibus. É para isso que você foi chamado. Alguns vão dizer, é fato, né? Jesus disse assim que meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, mas Jesus ele não nos convida ao ócio. Ele nos convida a descansar, sim. No está consumado, ele pagou todo o preço.
mas ele nos convida à obra. Quem quiser, venha após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia! E aqui param as pregações. Ele se lembra de você, tem misericórdia de você, você crê e confessa Jesus, e você vai sentar para sempre na mesa do rei por causa da aliança perfeita que ele consumou na cruz do Calvário. Aí parou. E aí você, como novo convertido, acha assim, ó, tá tudo bem. Eu já estou salvo. Eu não sei você, mas quando me apresentaram o plano de salvação, eu aceitei, falei, glória a Deus. Passou-se um tempo, vieram falar assim, agora você precisa trabalhar para Jesus. Eu falei, não, eu não vou trabalhar para Jesus. Você me falou que era só aceitar Jesus, que estava tudo pago. E aí ele falou assim, é verdade, está tudo pago. Mas tem mais. Eu falei, mas você não me avisou. Aí eu fiquei bravo, ainda fiquei brigando com a pessoa. Mas eu não entendia nada. Então agora eu estou te explicando. Há uma carreira a ser cumprida. Você ainda vai ter que ser transformado, lapidado. Você é uma pedra bruta, você nasceu agora. Quando você nasce, você é um bebê, você faz muita caca. Mas o pai, ele não pega o bebê e joga fora, ele pega a fralda, joga fora, limpa o bebê. E o bebê vai se aprendendo dia após dia, vai crescendo de graça em graça, de glória em glória. A luz de Cristo que foi acendida nesse novo nascimento, quando você permite o trabalhar de Deus, diz Provérbios, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você vai brilhar. Eu declaro em nome de Jesus. Irmãos, eu falo de um Deus vivo e de um Deus poderoso. Veja os testemunhos do canal. Veja. E não precisa ser do canal que você está assistindo agora, de qualquer canal cristão. Você vai ver o quão glorioso é o nosso Pai, o quão poderosas obras Ele pode fazer em você e através de você. Então vamos lá. As pregações conjecturam que Deus lhe restituirá a dignidade e não olhará para os seus pés tortos. É isso, e só isso já é motivo de alegria, sim. Que ele te põe à mesa, ou seja, debaixo da mão comum, da comunhão dos irmãos. É na mesa, comunhão. Tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com os irmãos. Na mesa somos todos iguais, não temos como olhar o passado alheio, representado, no caso de Mefibosete, pelos seus pés tortos, pelo seu aleijão. Lembra que eu falei sobre a tocha de fogo e o fogo fumegante? Está em Gênesis capítulo 15, versículo 17. E uma vez que você entra dentro dessa aliança de Cristo com Deus, de Deus com Cristo, pela fé no sacrifício do Filho, você é considerado justo. 2 Coríntios 5,17. Você é considerado justo. Quando Deus olha para você, Ele olha assim, Ele fala assim, será que eu vou perdoar? Será que eu não vou perdoar? Não, Ele olha e fala assim, tem o sangue da promessa. Ele tem uma aliança com Cristo, então Ele pode. Ele está limpo. O seu passado já não existe mais e Ele pode ficar na minha presença. Mas eu quero ir além. Então, até agora, eu falei o que eu já ouvi. Quando se fala de Mefibosete, de pés tortos, ser trazido de volta à presença de Deus. E agora eu venho com um pouco mais. Os irmãos aguentam mais 2 horas? Vamos lá. O que podemos aprender com Mefibosete? Muita coisa. Podemos analisar a vida dele de várias formas. Sobre a ótica da velha aliança, por exemplo. Davi sucedeu Saul. Davi viveu na época da graça. Ou melhor, ele viveu a graça na época da velha aliança. Ou seja, ele não estava preso muito a esses ritos da lei. Ele já vivia a graça, mesmo quando o tempo não era graça. Contudo, Davi, como eu disse, foi alguém além do seu tempo. Ainda na vigência da lei, cujos preceitos
era observação de ritos, tinha que fazer sacrifícios, isso. Davi, ele fazia algo diferente. Ele temia a Deus. Ele se alegrava com a presença de Deus. Ele foi, a todo custo, ele foi buscar a arca que estava em outro lugar. Então, Davi, ele demonstrou que ele não se importava com o exterior da religião, mas com a realidade dentro. Não que ele não tenha errado. Ele era humano, ele errou, mas ele tinha um coração disposto ao Senhor. Uma vez que ele reconhecia que ele errava, ele se arrependia e vinha. O que podemos aprender também sobre a vida sobre Mefibosete? Sobre a conduta dos seus ascendentes. Ele teve 2 exemplos na sua casa. Ele teve Saul. Seu avô perseguia um ungido de Deus. E teve seu pai, Jonatas. O que Jonatas fez? Ao contrário, ele fez aliança com Davi. Aliança com Deus. Então, na mesma casa, ascendência, aquilo que veio de cima dele, havia água e vinho. Aquele que perseguiu o ungido e aquele que se aliançou ao ungido. 2 modelos de conduta. O neto tem assim em sua ancestralidade agir contra o eleito ou a favor do eleito e, consequentemente, contra o próprio Deus. Lembra o caso de Saulo? Atos capítulo 9? Ele perseguia quem? Os cristãos, os pequenos cristos, os, abre aspas, ungidos, aqueles em quem foi esfregado o Espírito Santo. E Saulo perseguia, e uma luz o envolve, e ele cai no chão e ele fala, por que me persegues? Aí Saulo fala, eu não persigo você, quem é? Eu sou Jesus. Como persegue? Quando persegue um dos pequeninos. Podemos também ver a vida de Mefibosete sobre a ótica de Davi para com Mefibosete. Como a gente já falou, né? Através por inspiração, fui falando no correr do estudo, Davi era uma tipificação de Cristo. Você consegue enxergar traços de Cristo em Davi. Não significa que Davi era Cristo. Davi era homem. Jesus era homem e era Deus. Então, Mefibosete, como eu disse, uma tipificação da humanidade, pequena e falha desde os dos primeiros passos, desde a chamada primeira infância. O pecado nos tirou da comunhão com Deus, nos tirou da realeza, do palácio. O pecado de Adão e Eva, logo no começo, nos tirou da comunhão da mesa do Senhor. E o medo fez com que, ao invés de clamarmos pela misericórdia, nos afastamos de Deus. Agora, Mefibosete continuou escondidinho. Ele falou, eu vou lá, o costume é morrer, mandarem matar toda a descendência, eu vou ficar aqui escondido. Mas aí vem Deus, vem Davi, e vai buscar Mefibosete. Deus nos encontra, mesmo quando nós nos escondemos na caverna de Adulão, mesmo quando Elias vai para a caverna, mesmo quando nós estamos num quarto escuro, com depressão, com tristeza, ou simplesmente não querendo mais nada, saber de nada. Deus, ele ainda vai e fala assim, vem cá, tem vida. Enquanto a vida, a esperança, você está respirando, vem para fora. Vem ter comigo, vem ter comunhão. Deixa eu te curar. E essa é uma grande questão, porque quando Deus pega Mefibosete e traz para o palácio de novo e bota na mesa, o rei ele não vai mais conseguir enxergar os pés de Mefibosete. O pé torto dele, que indica, os pés indicam conduta da humanidade que é torta. Uma vez que você estabeleceu aliança com Cristo, ele não vai mais olhar os seus pés. Veja, o pecado, hoje eu não vou ter tempo para entrar nisso, o pecado é não crer em Cristo. O pecado é não crer na sua obra consumada. Só que o grande problema, aí você lê em Hebreus capítulo 8, 9 e 10, em Hebreus 10 vai dizer o quê? E dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então Deus diz assim, você se arrependeu? Você pediu perdão? A conta está paga. Não se preocupa mais, não tenha medo.
A palavra de Deus vai dizer o quê? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a palavra de Deus também diz que Deus é amor. Aperfeiçoe-se hoje em Cristo, no seu amor. Ele te ama. Ele te tem como filho. O filho pródigo, quando volta correndo, o pai joga em rosto assim, ó, você fez isso, aquilo outro. Não, o pai simplesmente olha para o filho pródigo e fala assim, ó, vem cá, vamos cear. Troca a roupa, troca o anel, troca a roupa. O meu filho retornou. É o caminho de volta que a humanidade faz para o Criador. Mas esse caminho de volta, essa ponte, essa ligação, não é por mérito como muitas religiões falam. Esse caminho de volta é único e exclusivamente pela fé, no sacrifício perfeito de alguém que era 100% homem e 100% Deus, que era Cristo. É muito interessante. Só que, ainda que Deus não olhe os seus pés tortos debaixo da mesa, imagine a seguinte situação. Você foi salvo, Deus troca suas vestes, você passa a pertencer à realeza. Todo dia você tem assento com Deus pelo sangue de Cristo. Hebreus vai dizer, pelo sangue do Cordeiro, nós achegamos confiadamente ao trono da graça, ou seja, a Deus em relacionamento. Agora se imagine sentando a essa mesa onde só tem realeza, onde as vestes são de linho fino, que atos de justiça dos santos, e você começando a comer com as mãos, assim, ó, igual um glutão, um troglodita. Imagina você começando a sujar aqui, ó, com comida, deixando cair, soltando arroto. Eu estou dando exemplos drásticos para você rir. E isso é muito importante. Preste atenção nisso. Você foi até a mesa, não pelos seus méritos, pelos méritos de Deus, que te amou primeiro e você aceitou esse presente, que é Cristo. Agora, o mesmo Hebreus 10, que diz que ele não se lembra dos seus pecados, ele vai dizer uma séria advertência no versículo 25 em diante, se não me engano, 27 e 28. E tome cuidado para que você não ultraje, para que você não maltrate, não faça escarnecer o Espírito Santo, o Espírito da graça, com o qual estáis selados para o dia do juízo. Eu preciso ler isso com vocês. Hebreus, capítulo 10, versículo 27. Versículo 25. Não abandonem a congregação, como é costume de alguns, não abandone a comunhão. Antes, admoestem-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele grande dia, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, olha isso, olha que advertência, se voluntariamente, mesmo estando na graça, voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, o pleno, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29, de quanto maior castigo cuidará vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por irrelevante, por profano, o sangue do pacto, o sangue de Cristo, com o que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, conquanto hoje nós estamos à mesa do rei, conquanto o nosso passado, ele esquece. Ele está dizendo assim, olha, agora você está aqui muito pertinho de mim, cuidado. Não é para você ter medo, mas tenha temor. Temor é diferente de medo. Temor é amor reverencial.
por reverência e por amor, eu não quero pecar. Por amor e por reverência ao Senhor, eu desejo não ir de encontro àquilo que foi a causa da morte do meu Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. O que matou Jesus não foram cravos. O que matou Jesus foi o meu e o teu pecado. O que matou Jesus foi aquilo que nos separava eternamente de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Salário não é algo que você recebe sem ter feito nada. O salário é algo devido por algo que você fez. A morte tua era devida pelas suas condutas, pelos seus pés tortos. Mas ele falou, não, deixa eu pagar isso aí. Deixa eu pagar esse salário. Essa conta é minha. E agora ele vai receber o salário da minha obra, que é a minha justiça. 2 Coríntios 5,17. Ô glória! Ô glória! Mas vamos prosseguir, meus irmãos, ainda mais para nós falarmos. Porque Deus ele quer que você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus. Deus ele deseja que você vá além. E no segundo, vou falar assim, depois da salvação, ele vai querer te conformar à imagem e semelhança de Jesus. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E houve um fato na vida de Mefibosete, com Ziba, que ensina o que eu quero que você aprenda hoje sobre o perdão. Vamos prosseguir a leitura? E caminhando agora para a parte final do vídeo, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 4. O rei Davi, ele tinha saído para a guerra. Ele estava indo à guerra. E aí aparece Davi, passando um pouco além do cume. Eis que Ziba, lembra que nós vimos sobre Ziba no começo? Que era o servo de Mefibosete. Ele veio encontrar-se com o rei Davi, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas e 100 de frutas, de verão e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba, que pretendes com isso, Ziba? E ele disse, o jumento é para a casa do rei. Lembra o bajulador, a estátua? Então, é para vocês montarem o pão e as frutas para os moços comerem e o vinho para os cansados do deserto beberem. Olha que dissimulado. E perguntou ainda o rei Davi, e onde está o filho de teu senhor, ou seja, Mefibosete? E respondeu Ziba ao rei, eis que ele permanece em Jerusalém, pois disse hoje, ó a mentira, pois disse hoje, a casa de Israel hoje me será restituída. Hoje me será restituído o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse, que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. O que a gente aprende aqui? Ziba, ele traiu Mefibosete. Ele foi até o Davi com bajulação e agora mentiu, acusou aquele que tinha sido perdoado. Ele acusou Mefibosete de querer o trono. Ou seja, rei, você poupou ele de morrer, agora que ele está agora, a cobra que não foi matada está querendo te picar. Agora ele está querendo exatamente o teu lugar. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Talvez você já tenha passado por isso. Prosseguindo, 2 Samuel 19, 24 a 30. Agora o rei já está chegando na cidade de Jerusalém. Então, 2 Samuel 19, de 24 a 30. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não cuidara dos pés,
ou seja, não deve ter limpado seus pés, não fez a barba, nem lavar as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra à guerra, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? O rei, penso eu agora, né? O rei estava dizendo assim: ó, Ziba já me contou, quero ouvir de você agora. O que você está planejando? E aí Mefibosete pôde dar a sua versão. Respondeu ele no versículo 26: O rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o senhor é coxo. E ele acusou falsamente a mim, o teu servo, diante do rei. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, Davi, como você entender melhor. Pois toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do Senhor. Contudo, o Senhor puseste a mim, teu servo, entre os que comem à tua mesa. Que direito mais eu tenho de clamar ainda ao rei? Ou seja, lá atrás Ziba acusou, agora Mefibosete está dando a sua versão. Versículo 29. Ao que lhe respondeu o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já reparti, já decidi. Você e Ziba, cada um fica com metade. Então Mefibosete disse ao rei: Deixe que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Então, a gente vê Ziba, uma espécie de acusador. Quantas calúnias nós vamos passar agora que somos filhos de Deus? Quantas acusações, quantos falsos testemunhos, quantas situações vão nos confrontar. E muitas vezes, ainda que você não entenda, você vai perder. Essa história está dizendo isso. Ah, mas falaram que o evangelho era só bênção, só vitória, só vitória. Não é bem assim. Lembra que eu falei? Deus ele quer te transformar a imagem e semelhança de Cristo. Aos olhos naturais, Cristo não venceu em nada. Aos olhos naturais, ele era um homem de dores, um homem de quem os homens escondem o rosto. Aos olhos naturais, ele não tinha aonde repousar o rosto. Ele dependia de ofertas. Mas e aos olhos de Deus? Jesus foi o nome sobre todo nome. Então, a gente vê o acusador, ou as situações, as pessoas caídas, né, sendo instrumento na mão do diabo para te acusar. E muitas vezes, Deus vai permitir, como Davi permitiu, que aquilo que era teu, que ele tinha já te restituído, seja dividido com aquela pessoa que não merece. Não sei se vocês entenderam, vou ler de novo, versículo 30. Então disse, versículo 29, ao que ele respondeu o rei: Por que fala sobre negócios ainda, sobre as terras que eu dei para ele? Já decidi, você e ele, cada um vai ficar com metade. Isso aí muitas vezes é para que nós possamos entender algo maior. Não é injusto? Davi não tinha perdoado Mefibosete? Não tinha dado tudo que era do avô e do pai dele para ele? E por que agora ele tem que dar metade para esse servo mentiroso? Por quê? É justo? Não. Agora eu vou te perguntar. Quando Deus te buscou em Lodebar, com seus pés tortos, e te deu tudo que é dele, é justo? Não é justo. Não é justo. Mas você não é chamado a ser um pequeno Cristo? Perdeu. E agora você vai reclamar? Não era nem para você ter nada? Jesus exemplificou isso numa parábola. Ele falou de um servo que foi perdoado, vou trazer para nova tradução na linguagem de agora, 1 trilhão de euros e dólares. E aí ele clamou e houve o perdão. E aí havia um conservo dele que devia 100 reais, 100 euros, 100 dólares. E ele foi lá: me paga isso logo, eu não aceito que você me deva. E aí ele pega
essa história é trazida ao rei que tinha perdoado 1 trilhão. Falou, servo mau, hein? Te perdoei o que você não conseguia pagar e agora você não perdoa teu irmão? E agora você ainda quer colocar ele na cadeia? É assim que você age? Ah, não. Você agora vai ficar preso até pagar o último centavo. Então, o que é a moral da história? Primeiro ele nos salva, ele nos resgata de nós mesmos, de Lodebar, do nosso pé torto, do nosso pecado desde a infância que a gente herdou de Adão e Eva, até mesmo daqueles pecados que não foram feitos à semelhança de Adão, como diz a palavra de Deus. Ele nos dá um nome, ele não dá um nome boca de vergonha mais para você, ele dá um nome Filho de Deus, Príncipe do Senhor, Israel de Deus. Ele troca a sua veste, ele te coloca para sentar na mesa. Ele te dá uma eternidade num lugar abençoado. E agora você olha para o próximo que pisou no seu mindinho e espanca ele. É para perdoar essa palavra. E eu acredito que você tenha entendido tudo até agora. Então perdoe. E isso é para nossa instrução, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus e para que a gente seja parecido com Jesus. Vou ler a parte final aqui. Este Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, ainda aguardava para Mefibosete uma última lição, que indica um dos mais elevados padrões de Cristo. Que lição seria esta? Davi, mesmo vendo que Mefibosete havia padecido de uma consequência indevida, de uma fala de um mentiroso, que era o Ziba, qual seja, ele perdeu metade do seu patrimônio para o seu servo, ou seja, ele foi tungado, roubado. Ele não restituiu tudo, mas dividiu. A última lição é misericórdia. Misericórdia é não nos dar o que nos é devido. Deus é misericordioso para conosco, Ele não nos deu o que nos era devido pela aliança com Jesus, mas Ele é bondoso, porque Ele nos deu aquilo que a aliança de Jesus nos promete. Nós, pela fé nele, com base na palavra da reconciliação, cremos em seu sacrifício, e assim como nós recebemos misericórdia, nós somos chamados a dar misericórdia. Não bastou a Deus nos conferir realeza, nós somos hoje sacerdotes reais, 1 Pedro 2,9. Assim como não bastou a Davi colocar Mefibosete na mesa real. Deus e Davi queriam algo mais. Que nós e Mefibosete, o jovem de pernas tortas, com um passado torto, de agora em diante, dada essa nossa nova realidade de integrantes da família de Deus, dessa nova criatura que a gente fala tanto, Romanos 5:1, Romanos 8:1, que nós mudemos as nossas condutas e passemos a agir segundo a nobreza de Deus. Não é a sua nobreza, a nobreza de Deus. Há um ditado que diz, né? Não basta ser rei, você tem que parecer rei. Isso se completa na frase de Jesus que se diz assim: o fruto se conhece pelas... Não, a palavra diz assim, ó, a árvore se conhece pelos frutos. Você não está unido com Cristo? Você não foi enxertado na videira verdadeira? Então você vai dar fruto. Decida andar de acordo com essa nova mentalidade. Decida reciclar a sua mente. Romanos 12:2. Submeta-se à palavra de Deus. E no final de tudo você ainda vai poder dizer, como Paulo dizia, né? Corri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Creia, você foi perdoado por Cristo. Quando você se arrepende, ele sopra o Espírito dele sobre você. João 1:12, você tem o direito, você é feito um filho de Deus. E assim como Mefibosete, você vai ter que demonstrar que você já não é mais um menino, que você não é mais um jovem de 20 anos quando foi trazido ao palácio do rei.
Hoje você vai ter que perdoar, como Cristo perdoou. Quem te caluniou. E você vai, olha que importante, repartir com esse a herança que você recebeu. Qual a herança que Mefibosete recebeu quando foi salvo? As terras, a mesa do rei, a comunhão, as vestes. E o que você vai repartir com aquele que outrora estava te ofendendo? Vai repartir Cristo. Aleluia! Você vai repartir com ele as boas novas do Evangelho. E você vai repartir da salvação. Você vai repartir do reino. Você vai repartir do amor de Jesus. Amém? Que esse vídeo tenha edificado a tua vida. Se esse vídeo tocou o seu coração, ajuda a compartilhar. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa perdoar. E para aquela pessoa que não conhece Jesus. Seja um semeador da palavra. Há uma grande recompensa para aqueles que falarem do Senhor. Falarem não para receber algo, mas porque já receberam, já encontraram a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere em tudo. Prospere em alegria, prospere em paz, prospere nos seus negócios também, prospere no seu caminhar cristão, que prospere em todas as áreas. É o Shalom de Deus sobre mim e sobre você. Um grande abraço, fica com Deus até o próximo vídeo.